O seu corpo fala. Você sabe o que a sua dor significa? Antes de responder essas perguntas e começar o nosso último episódio da temporada Topo e Papo com Nutri, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Como vocês assistiram nos últimos 3 episódios, eu não estou sozinha na bancada. E ele, se eu desse isso aqui despacinho, ele já estava começando, ele já começou 1, 2, 3. Gravando, bora falar, eu quero conversar. Ele está aqui ansioso para receber as nossas convidadas de hoje. Hoje nós estamos nessa mesa com 2 mulheres empreendedoras muito especiais, mas eu vou deixar você apresentar, Gustavo. Com prazer. No primeiro episódio que nós gravamos, que já foi ao ar com a doutora Renata Nicurgo, uma amiga nossa e psicóloga, eu falei sobre a origem da empresa, E lá eu citei sobre todo o processo clínico, de problemas ligados à saúde mental que eu e minha esposa passamos, Em especial a Bruna, 4 anos atrás, ela começou num processo de burnout muito intenso, depois de muito tempo se dedicando excessivamente ao trabalho. E depois de um belo convite que eu recebi de uma grande amiga que eu tinha lá do passado, lá não da infância, da adolescência ali, A Tainá, nós nos revemos e ela me fez um convite para fazer uma imersão. E nessa imersão, que era preciso ficar desconectado 3 dias. Eu falei, Tainá, é impossível que eu fique desconectado 3 dias do meu trabalho. Isso 4 anos atrás, tá, pessoal? E aí eu falei, mas eu não consigo, mas a minha esposa precisa muito viver essa experiência de se conectar, porque ela já estava com o processo clínico muito avançado, tomou tarja preta de remédio, passou muito mal, e ela precisava de se conectar. E a Tainá tinha essa imersão junto da equipe Chiara, em que ela e a irmã, a Dene, que também está aqui, idealizaram e construíram um método. Através desse método, elas construíram essa imersão. E a Bruna, minha esposa, foi convidada para estar lá. E a Bruna transformou a vida dela em 3 dias. Não foi o despertar apenas daqueles dias. Ela já estava no processo, mas aqueles 3 dias a fizeram rever muitas coisas da vida dela como um todo. E ela transformou a minha casa, transformou a nossa casa, se abriu à vida, começou a querer ter, de fato, filhos. Hoje nós temos 2 pequenos lindos, a Maria Tereza e o Alexandre, E depois disso, eu comecei o despertar da minha vida também. Eu quis sair do meu trabalho, recebi uma proposta, resolvi empreender, E a primeira pessoa que eu busquei para fazer parte dessa construção de um sonho, que era a Topo, e foi a Tainá, porque a minha intenção era construir uma marca, um movimento, algo que fosse voltado para a saúde mental das pessoas. Me lembro como se fosse hoje, ela estava amamentando o Miguel, filho dela, 2 meses, 1 mês de nascimento ali, bem recente, e ela falou, e eu falei para ela, lá na casa da mãe dela, falei assim, Tainá, eu não sei o que, não sei qual produto, não sei o que nós vamos criar, mas eu quero que a gente faça algo que seja realmente profundo na vida das pessoas e que a gente consiga levar a mensagem de cuidado do corpo e da mente para o Brasil inteiro, quem dirá para o mundo. E esse era um sonho que batia muito forte em mim, bate até hoje, Essa é a nossa ânsia, Tainá? Essa é a nossa vontade que a Bruna despertou em mim, que a Bruna gerou na minha casa, que transformou a minha vida, que transformou de fato a minha casa, porque se ela não tivesse movido tantas coisas, nada disso teria acontecido também. E quando nós começamos a nos falar de novo, veio a ideia de criar uma marca de nutrição, de suplementação, de nutrir o corpo e a mente. Aí veio a Topway, E dentro desse movimento, hoje ela é a nossa diretora administrativa, depois se transformou em nossa sócia, Então tem um papel extremamente importante dentro da nossa empresa. E nós trouxemos juntos aquele movimento, aquela imersão que foi o começo da jornada lá 4 anos atrás, para dentro da nossa empresa, para que a gente pudesse de fato levar os nossos principais clientes, os nossos principais prescritores, os nossos principais parceiros, para viver de fato essa busca pelo autocuidado. Porque nutrir o corpo e a mente não é suficiente.
Você precisa equilibrar a sua vida e se conhecer. Se conhecer, eliminar as barreiras mentais, os gatilhos mentais que a gente traz dos nossos passados, né? E fazer com que a gente ressignifique muitas das coisas que a gente sofreu, de traumas. E assim, não deixando que isso reverbere na nossa vida. Então, Tainá e Dani, antes de começar, antes de dar a palavra para vocês, eu tenho aqui uma palavra de gratidão, né? Por terem mexido na vida da minha família lá atrás. Então, obrigado, né? E conta um pouco mais de vocês aí. Antes, Tainá Carvalho, ela é empresária, co-founder da Topway, e a Dani, que é sua irmã, é osteopata. Então, por isso a gente começou esse episódio falando que o corpo fala. E agora eu quero primeiramente agradecer vocês por estarem aqui, né? O Gustavo deu esse depoimento muito lindo, inclusive no primeiro episódio, e as mãos de vocês transformaram a vida da família dele e vem fazendo um trabalho muito bonito de transformar várias famílias através, né, da equipe multidisciplinar que vocês formam. Eu queria, né, começando pela Dani, que vocês contassem quem são vocês, por que fazem, o que fazem e como fazem. Tá bom, a gente agradece, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou Daniele, eu sou esposa e mãe, né? Esposa do Leandro, mãe da Luísa, da Cecília e da Sara, 3 meninas, né? Lindas, por sinal. Eu tenho uma clínica em Uberlândia, Minas Gerais. Eu me juntei com a minha irmã, né, nesse processo todo, porque a gente sempre foi muito família, né? Nossos pais são de movimento de família, são católicos, estão envolvidos com essa questão da família. Então, a gente sentiu que a gente precisava fazer alguma coisa em família, né? Então, a gente se juntou aí nos nossos dons. Nós somos extremamente diferentes, mas a gente se completa, né? E a gente formou a equipe Chiara. E junto conosco tem a Daiane, né? A Daiane também é uma osteopata, que é de Tuiutaba, Minas Gerais. E ela faz parte da equipe também com essa parte terapêutica, né? Que a osteopatia traz. A nossa equipe e o nosso método, ele é formado baseado em toda a nossa formação. Então, nós 3 juntas, nós temos formação de terapia sistêmica, PNL, a osteopatia, o coach, o renascimento, que é uma técnica respiratória. Enfim, são várias abordagens. A neurociência, a física quântica, coisas que a gente gosta de estudar. E a gente pensou em tudo isso reunido com a nossa fé, a nossa espiritualidade, aquilo que faz sentido para a nossa vida. E aí a gente criou, então, esse método que é a reprogramação neurobiológica, que é um método justamente para acessar essas memórias negativas que estão presentes nas nossas células e ressignificar essas memórias. Porque tudo que a gente vive, né, desde que você é fecundado, existe ali uma célula formada com uma energia e que recebe estímulos, né? E essa célula que vai recebendo estímulo vai guardando ali memórias corporais, né? Memórias através de energia parada. Então, tudo que a gente sente, né, nossas emoções básicas, como raiva, tristeza, alegria, medo, que são as emoções mais básicas, tudo que nós sentimos desde que a gente é fecundado e está sendo gerado na barriga da mãe, nos nossos primeiros anos de vida, isso fica gravado na memória das nossas células. E a gente, às vezes, reproduz coisas inconscientes, porque o nosso cérebro, para se proteger, acaba tendo que reproduzir esses vamos falar assim, que comportamentos, né, repetitivos, que são ruins, que fazem com que a gente, às vezes, não saia de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, e que também, às vezes, não saia de problemas físicos, como dores. Uma pessoa que tem dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo constante. Então, a gente reproduz por causa dessas coisas que estão gravadas nas nossas células. Então, o nosso método e a nossa equipe faz justamente isso. Através de trabalhos terapêuticos de grupo, a gente consegue acessar essas memórias e ressignificar, dando uma nova vida, uma nova abordagem para aquelas pessoas, né? Esse é o nosso trabalho em conjunto, né? E como osteopata, eu também tenho consultório e atendo com a osteopatia e com a linguagem do corpo, que é diferente, viu? Porque a osteopatia é uma coisa e a linguagem do corpo é outra.
Porém, todo osteopata, ele tem um conhecimento geral, porque ele entende que o nosso corpo, ele não é dissociado, que a mente, a emoção, o espírito, tá tudo unido. Então, como osteopata, você tem essa visão de que as coisas não acontecem separadamente. E aí, por causa disso e da minha vontade de saber mais sobre isso, eu acabei estudando mais a leitura corporal, né? Então, eu associo essas questões da leitura corporal ao trabalho de osteopatia, que é um trabalho de terapia manual de consultório. E essa filosofia de tudo isso eu associo nos trabalhos de grupo na equipe Chiara, né? Então é isso. Maravilhosa. E você, Tainá? Então, eu queria começar primeiro dizendo, Gustavo, que a gratidão ela é recíproca, né? Porque, assim, a partir desse movimento também eu consegui me conectar mais com a minha missão de vida, que é desenvolver pessoas. Como vocês já citaram, né? Eu atuo hoje na Atopia como diretora financeira, então o meu ramo lá são números, mas como missão, né, eu tenho essa área do desenvolvimento humano, como paixão, o desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque quando eu escuto testemunhos assim como o seu, né, até emocionada, eu já comecei o podcast emocionada, é o que aquece o coração, né, de sentir que o trabalho que a gente faz, que a entrega que a gente tem o poder de transformar vidas, transformar famílias, né? A Jaque também já participou da imersão, né? Gente, vocês não estão entendendo. Não dá nem para olhar muito no olho delas, né, Gustavo? Porque elas participaram de processos tão profundos que a gente já se conecta no olhar e já dá uma engasgada, né? Só de lembrar. Só de lembrar. Mas aquece o coração a gente vê que o trabalho que a gente faz, ele tem esse poder mesmo de ajudar, impactar a vida das pessoas e ajudar na transformação. E esse poder, ele só existe porque, assim, o que a gente faz não é só ciência, né? A gente acredita muito que é a ação do Espírito Santo em nós que é capaz de atingir a vida do próximo e transformar. E o trabalho de autoconhecimento, quando ele é feito por profissionais que têm essa consciência de colocar não o ser humano, o eu no centro, mas colocar Deus no centro, ele é capaz de promover uma conexão com a nossa essência. E a nossa essência, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, é por isso que é linda, por isso que transforma, é por isso que cura, né? Então, é isso. E me apresentando, né? Eu sou a Tainá, eu também, né, sou esposa do Gabriel, mãe de 2 filhos lindos, a Marina e o Miguel. E estou aqui para compartilhar hoje com vocês as nossas experiências e quem sabe, né, ouvindo a gente também um pouquinho do que nós falarmos aí possa fazer algum sentido para você e começar essa jornada de autoconhecimento, que é para sempre, né? E é uma caminhada sem fim, né? Sem fim, sem fim. Começando assim, eu queria entender o básico da osteopatia. Você pode explicar para a gente o conceito básico? Porque osteopatia, eu, por exemplo, não sei, nunca fiz, hoje vou fazer. Estou toda feliz, né? Mas eu queria entender um pouquinho melhor dessa abordagem holística do corpo. Como é que ela se difere da medicina tradicional? Então, isso mesmo, a osteopatia, ela é diferente da medicina ocidental, né? Tá. Mas ela também não vem da medicina oriental, da parte energética, tipo acupuntura, shiatsu, né? Não tem essa abordagem. Ela foi criada por um médico americano, né? E lá nos Estados Unidos, inclusive, é uma especialidade médica. Então, lá faz medicina e depois faz medicina osteopática, né? Na Europa, é um curso superior, é uma graduação de 4, 5 anos, mais ou menos. E aqui no Brasil, entrou no Brasil através da fisioterapia, né? Por questões burocráticas, como a gente trabalha, a osteopatia trabalha mobilidade, movimento, então a que mais parecia com tudo isso de trabalhar com mobilidade é a fisioterapia. Então, entrou através da fisioterapia. Então, hoje aqui no Brasil é uma especialidade do fisioterapeuta. Então, é necessário fazer a graduação de fisioterapia. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Formada, 4 anos de faculdade, e depois fazer a pós em osteopatia. A gente tem várias escolas de pós de osteopatia no Brasil, né? Então, cada uma segue alguns princípios, ainda não tem uma regulamentação muito certa a respeito disso, mas normalmente são mais ou menos 5 anos de estudo. Então, a gente estuda basicamente as mesmas coisas que o médico osteopata estuda nos Estados Unidos, que o osteopata da Europa estuda, né? Então, a osteopatia em qualquer lugar no mundo, ela é a mesma coisa, porque ela segue alguns princípios, né? E eu não vou me ater a falar de todos esses princípios e cada coisa para explicar, porque seria
uma aula mesmo, assim, seria uns 2 podcasts para falar disso. Mas mais ou menos para vocês entenderem, o princípio básico é o princípio da autocura, né? Porque a gente entende que o nosso corpo, ele se recupera e se regenera e se reorganiza sozinho, né? Isso é fácil da gente observar. Por exemplo, se você tá em casa, sabe quando você tá andando, você vai esbarra num lugar que dá um arranhão, assim, sabe, você bate em algum lugar, dá aquele arranhão, bate e fica roxo às vezes? Mas você não precisa fazer nada, não vai sarar sozinho. Aí, às vezes, se feriu, vai virar uma cicatriz, vai dar uma casquinha, vai ficar roxo, né? Na hora, às vezes, fica vermelho, depois fica roxo, aí fica meio esverdeado, amarelado, até sumir, de repente, não tem mais nada ali, né? E você não passou nada e não fez nada. Quando é uma coisa maior, o corpo tem um pouco mais de dificuldade de se regenerar sozinho, porque tem outras coisas desorganizadas lá dentro. É por isso que, às vezes, a gente precisa de ajuda. Às vezes, precisa de um medicamento, às vezes, precisa passar ali uma plantinha, né, daquele tipo mertiolate que vai ajudar na cicatrização. Então, depende do processo do seu corpo para ter necessidade ou não de uma intervenção. Mas o normal do corpo é se estabilizar sozinho, né? Ele igual tem parto, né? Lembrei aqui Igual do parto. O parto você não precisa do médico ali, a princípio, se acontecer de forma natural, né? Mas em alguns casos é que é necessária os a processos intervenção. naturais da vida. Se a gente for pensar na natureza, as coisas funcionam normais, né? Assim, tudo flui. A gente é que atrapalha, às vezes, a natureza, não A é? gente atrapalha, às vezes Acelerar. não, eu tô todo Sempre. dia. E sabe o que é interessante? Inclusive nos estudos da osteopatia, que a nossa atenção, ela modifica o natural. Ela modifica a naturalidade. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, se tem uns passarinhos assim próximos, se você ficar olhando pro passarinho, ele tá lá de boa. Você ficar olhando pra ele, de repente ele voa. Não é? Ele não fica lá, o passarinho. A nossa atenção, ela tem uma energia e ela modifica a natureza. Então é por isso que a gente pode usar essa atenção para modificar alguma coisa interna no corpo, que é uma das coisas que a gente faz na osteopatia. Quando eu coloco a mão e acesso um local, eu levo a minha atenção para aquele local, para aquele tecido, para aquele órgão, a fim de quê? De ajudar o corpo a se ressignificar. Só que eu não posso me prender a atenção, senão eu vou querer, com o meu ego, achar que eu sou capaz de intervir no corpo do outro, como se aquele corpo não fosse capaz de fazer as coisas sozinha. Nossa, entendi. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir com a minha atenção lá, ver o que tá bloqueado, mas aí eu tenho que voltar a minha atenção pra onde? Não é pra doença, não é pro bloqueio, é pra saúde. E é um outro princípio da osteopatia. Não busque a doença, porque a doença qualquer um pode enxergar. Busque a saúde. O difícil é você encontrar a saúde. E a saúde, ela está pra todos, a todo momento, em todo lugar, né? A gente só precisa acessar essa saúde. Porque a saúde, ela é divina, né? Ela vem da perfeição da natureza humana, da natureza que vem da natureza divina. Então, na osteopatia, um princípio é esse também. Outra coisa que tem de princípio é que tudo está integrado. Então, o nosso corpo, você pode ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca, por causa de uma cicatriz de uma cesárea. Porque tem uma restrição da fáscia. Fáscia é aquela pelinha que recobre o corpo, né? Como, pra quem não entende, você compra uma carne e tem aquela pelinha branca, aquilo é uma fáscia. Nosso corpo é recoberto por fáscias. Tanto essas fáscias tem as superficiais, tem as mais profundas, mas tudo tem fáscia. Então, imagine que você tem uma cicatriz no abdômen que gera um nó. Então, é como, vou fazer mais no alto aqui, mas é como se você estivesse gerando aqui, um puxão. Você gera uma alteração de toda a sua postura por causa daquela cicatriz. E aí, você pode gerar uma dor de cabeça. A pessoa, ela pode ter um entorse de pé, tipo, ai, nossa, eu viro o pé toda hora, fazendo, sei lá, às vezes não tô fazendo nada e ando, viro o pé, né? Tem gente que fala isso. Aí, vai tratar o pé? Não, porque às vezes o problema não tá no pé. Às vezes tá na forma da pisada, que tem a ver com o posicionamento da pelve, que é a bacia. Se essa bacia tá girada, você vai levar uma tensão maior para uma perna ou maior para outra perna e vai fazer uma deambulação diferente. Então, você tem que olhar tudo isso. Então, isso é um princípio da osteopatia. Olhar o corpo como um todo, você não focar no lugar. Que difere um pouco da medicina convencional, porque ela é especialista. Se você tá com uma dor no joelho, você vai aonde? Ortopedista. Médico do joelho, né? Ortopedia, especialista em joelho. Isso. E que eu não tô falando que ele não vai ajudar a resolver quando tem uma coisa específica do joelho, que ele pode ajudar naquele momento. Mas se você não entender a causa do porquê que aquele joelho ficou daquele jeito, que às vezes tem a ver com uma outra parte do corpo,
vai ficar voltando. É por isso que pessoas, por exemplo, com problemas crônicos de tendinite do ombro direito, de bursite do ombro direito, aí chega até a ter que fazer cirurgia. Por quê? Que tá sempre voltando? Ah, porque eu faço movimento repetitivo? Não é só por isso. Porque tem gente que faz movimento repetitivo e não tem dor. Por quê? Por que aquele outro tem? Porque o seu corpo é diferente. É isso que a gente tem que olhar, essa individualidade e essa integralidade. Então, um bloqueio de fígado, uma alteração na mobilidade do fígado, gera, que eu falei da restrição da fáscia. Puxa, aumenta a tensão no ombro direito. Nossa. Então, pessoas têm problema no ombro direito, uma grande maioria pode ter uma alteração do fígado. Então, entende o olhar da osteopatia, que é esse conjunto das coisas, dessa integralidade? E outra coisa ainda que tem de princípio da osteopatia é a função e um bom fluxo sanguíneo. As artérias precisam funcionar adequadamente, os vasos sanguíneos precisam funcionar, porque precisa chegar sangue e drenar esse sangue. O corpo precisa estar nessa função adequada. Então, se não chega o sangue suficiente por causa de alguma alteração do vaso ou por causa de alteração ao redor que está gerando uma vasoconstrição, uma diminuição do calibre daquele vaso, não chega sangue suficiente, não chega oxigênio e nutriente suficiente. Adianta você repor nutriente, né, na nutrição, ficar repondo, se não tá chegando esses nutrientes para todas as células. Então, tudo isso a gente olha, por que eu tô com queda de cabelo? Ah, tá faltando vitamina. Beleza, mas aí toma a reposição e mesmo assim continua. Tem alguma coisa errada, não tá fluindo, não tem boa drenagem nesse corpo. Então, a gente trabalha no sistema de drenagem, no sistema sanguíneo, a gente trabalha sobre o sistema neural, faz manipulação sobre os nervos, manipulação craniana, mobilidade dos tecidos, os órgãos, a gente mexe em útero, mexe no estômago. Ou seja, o osteopata ele é capaz de colocar as mãos, diagnosticar a falta de mobilidade, diagnosticar o problema e tratar apenas com as mãos, sem necessidade de exames. Nossa. É possível, por exemplo, entender se a pessoa tem uma hérnia ou um desgaste com as mãos, porque a gente tá vendo o nível de tensão que tem naquele lugar. O exame, ele vem só para confirmar, né? Nossa. Então, mas todo osteopata tem essa capacidade? Deveria ter. Deveria ter. Isso é formação básica. Formação básica. Nos estudos de osteopatia, você aprende isso, a colocar as mãos e identificar. Você vai aprender todos os sistemas. Você aprende o sistema estrutural, ossos, articulações, nervos, manipulação de todos esses sistemas e esses tecidos, né? Que são tecidos diferentes. Deveria aprender a parte visceral, que também é um outro ano dentro do estudo de osteopatia, que é todos os órgãos, vísceras, como eles funcionam e qual a mobilidade. A gente usa uma palavra que é mobilidade e motilidade. Motilidade do órgão é aquele movimento que ele faz sozinho e é inerente do corpo, que é um movimento que lembra o movimento embrionário, porque quando você é formado e aí você vai, né, vai tendo uma divisão celular e vai tendo uma alteração desses órgãos ali, vai ter a formação e esses órgãos vão se movimentando para algum lugar. Esse movimento de ir para o centro e de ir para as laterais, todos os órgãos fazem a motilidade do órgão. A gente consegue colocar as mãos e sentir se essa motilidade está normal ou não. E a mobilidade é quando você pega lá o órgão e faz um movimento em relação a outro. Tipo, eu pego o fígado em relação ao estômago. Eu vou testar um ligamento. É igual você testar articulação. Não tem, você tá com uma dor, vai no médico ou vai no fisioterapeuta, ele faz um teste de ligamento no joelho, ligamento cruzado, ligamento lateral. Você faz um teste para isso. É articular. A gente consegue fazer esses testes das vísceras, da mobilidade das vísceras. Entendeu? Nossa, Dani, eu achei sim, muito profundo quando ela falou e com todos esses exemplos, como cuida da saúde e não da doença, porque a doença é só um ponto de atenção, não seria isso? É só um grito de tipo, preciso de uma atenção aqui, e aí muitas vezes a gente trata só com medicamento, só que não se prende à causa. Como é que você vê, Tainá, assim, pensando, a gente está numa temporada de Setembro Amarelo, estamos pensando em saúde mental, em doenças como ansiedade, burnout, depressão. Como é que você vê o link, que eu achei perfeito, de como o corpo fala, né? Ele não fala, ele grita, ele pede ajuda. Socorro. Socorro. Com esse link com essa parte de saúde mental.
Olha, tem tudo a ver, né? Porque assim, a nossa mente, ela, mais de 80% dela, né, estudos falam que ela é inconsciente. E apenas 20% que é da nossa racionalidade. Então, isso significa que existe muito mais do que os olhos podem ver, né? Então, assim, quando ela fala sobre essa habilidade da osteopatia em identificar a saúde no nosso corpo, eu sou a primeira paciente dela, né? Eu não gosto de ir no médico antes de ir lá. Olha primeiro se eu preciso. Tô com uma dor aqui. O que aconteceu, né? Ela vai, faz, me ajuda e dá o diagnóstico. Normalmente resolve antes de não ir. Geralmente resolve. E aí, quando ela fala, ela sabe identificar também quando, agora você precisa ir no médico, porque já somatizou no corpo e precisa de investigar, né, de uma forma mais, eu não sei explicar assim, igual ela fala, né, de forma científica, mas aí ela identifica isso. E na visão que a gente tem, né, do coaching, nós partimos do pressuposto que existe algo muito além do que os olhos podem ver, que foi como eu citei. E quando a gente consegue iniciar esse processo de autoconhecimento, que a gente consegue olhar para dentro de nós e a pessoa vai para uma jornada interior, ela identifica a origem do problema. Então, o corpo, ele tá falando através de sintomas que já somatizaram ali, e às vezes vai ser necessário uma intervenção médica, uma intervenção de medicamento, mas se a gente não investigar a origem do problema, se a gente não acessar onde está esse trauma inconsciente, ele vai voltar. Então, através das terapias, né, através desse processo de autoconhecimento, é possível entender, porque isso aconteceu comigo, né, entender onde está ali a origem do problema, o porquê que eu me comporto assim, o porquê que esse meu comportamento está gerando esse desconforto físico ou mental. No meu caso, eu tive crise de ansiedade, né, gravíssimas, há uns 10 anos atrás, a chamada síndrome do pânico, né, e aí, assim, quando eu tive esse processo patológico de síndrome do pânico, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer esses processos de autoconhecimento. E durante esses processos, eu fui identificando em mim onde estava o motivo pelo qual aquele gatilho que aconteceu comigo me disparou as crises de ansiedade. Porque sempre tem um gatilho, né, antes de você dar a primeira crise. E o meu gatilho foi um processo, uma empresa que eu abri, enfim, ela quebrou em 3 meses, eu fiquei com a dívida e eu senti que eu tinha decepcionado meu pai. E eu era uma pessoa que não podia decepcionar, que tinha que ser certinha, que, sabe, que não fazia nada de errado. Não vou entrar muito nos detalhes, mas para vocês entenderem que no processo de autoconhecimento eu descobri tudo isso, que eu tinha assumido esse papel de nunca decepcionar, de nunca errar, de sempre agradar, de não dizer não. E tudo isso me trazia comportamentos que me geravam ansiedade, porque eu estava me anulando, né? Eu estava deixando de ser quem eu era de verdade, de dizer realmente o que eu pensava. Isso me anulava tanto profissionalmente quanto nos relacionamentos. Então, o grito de socorro que o meu corpo deu, na verdade, veio da mente. Ela entrou em pânico. E como você falou, né, a gente está no Setembro Amarelo aí, a gente está falando muito sobre as questões de saúde mental. E o que eu digo é que olhar para as questões de saúde mental precisa... O olhar para as questões de saúde mental precisa ter essa noção da origem, da profundidade que está, de onde vem, né? E não somente para o que está acontecendo ali naquele momento, para a patologia que surgiu naquele momento. E existem hoje, graças a Deus, muitas ciências, né? Muitas áreas do desenvolvimento humano que têm essa possibilidade de ajudar as pessoas a identificarem, de se conhecerem, se entenderem e ver o porquê que ela é como ela é, o porquê que ela está daquela forma. E aí, atingindo essa origem, aí você tem a possibilidade de escolher mudar. Enquanto está no inconsciente, não tem como. Você está condicionado. Mas quando você olha para aquilo e dá luz, né, e consegue ter consciência, aí você pode mudar. E aí a cura vem, né, a transformação vem. E, Dene, dentro da sua concepção, né, hoje na área clínica, atendendo ali pacientes todos os dias aqui em Uberlândia, na sua clínica, qual é a dor mais comum que você tem visto? Não sei quantos anos você já tem de clínica? Estamos 15 anos já. 15 anos. Existe uma estatística, tipo assim, a maioria dos pacientes que eu já atendi na vida tem alguma coisa ligada a isso? A gente viu isso com a Renata, né, que
a maior procura, a maior dor que ela detecta ao longo dos anos de clínica dela, como psicóloga, é relacionamento. É a forma que o paciente se relaciona com as outras pessoas e consigo. Então, essa é a maior dificuldade. Aí vem de ausência paterna, ausência materna, às vezes questões ligadas a abuso e vários outros fatores que ela trata na psicologia, clinicando ali. Você tem algo específico? Eu acho assim que na verdade depende do profissional, porque a gente atrai as pessoas que vêm pra nós, também é pra gente trabalhar as nossas questões, né? Então, eu vejo a mudança do meu público. Sabe? Assim, nossa, que lindo você falar sobre isso, porque eu acredito muito nisso, que a gente atrai semelhantes. Isso, e aí assim, vem pra gente às vezes, porque quando você fala pro outro, parece que tá falando pra você mesmo, e a coisa que você tá falando, você mesmo deveria escutar, que você não escuta, não faz, entendeu? Então é bem legal, assim, isso. Mas eu acho que a base, Gustavo, de todas as questões, assim, que eu vejo dentro... Porque eu tenho hoje, eu trabalho com osteopatia pediátrica, né? Então, eu trabalho com os bebês, né? Crianças pequenas, gestantes. Então, o meu público mudou um pouquinho. Antes, era muito mais mulheres com dores crônicas. Dores crônicas são aquelas dores, assim, olha, tem uma dor que tá aqui, que ninguém sabe o que é, e que nunca achou o motivo, e que eu tomo esse remédio e não resolve. Sabe, esse tipo de dor. Então, era várias, né? Aí tinha dor de cabeça, tinha a cólica menstrual, tinha uma dor na barriga, e sempre associada a questões emocionais no sentido de estão mais depressivas, a libido baixa, libido de vida, vontade de viver baixa, sabe? Mais pessoas mais tristes, com mágoas. Sempre era isso antes. Aí eu mudei um pouco o público hoje. Mas a base de todos, independente do público, sempre tem a ver com essa questão do relacionamento e das origens familiares. A família é a base de tudo. E aí, por isso, a questão nossa familiar, né? A gente sente esse chamado em relação a trabalhar as famílias, porque a gente percebe que todo desequilíbrio tem a ver com o desequilíbrio da família. Quando tem pai e mãe fortes e bem um com o outro, independente se estejam juntos ou não, os filhos são filhos mais fortes, são filhos mais saudáveis, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, a maior parte tem a ver com essa desestrutura familiar. Disfunção familiar, a gente falou muito sobre isso aqui. E indo para o nosso segmento 4, que é sobre doenças físicas que refletem no corpo, vocês podem, assim, citar as principais doenças físicas que estão associadas a questões emocionais? Por exemplo, nossa, hoje eu acordei com uma dor de garganta, mas eu nem peguei um vento, não teve nada de diferente. Por que eu tô com essa dor de garganta? Você pode trazer alguns exemplos, assim, pra gente? Posso, mas aí primeiro eu quero te falar o seguinte. Sim. Não é assim, quando é emocional significa que não aconteceu nada. É tudo junto. Tá. Se você pegou um vento e ficou com dor de garganta, a resposta vai ser a mesma. Se você pegou um vírus e ficou com dor de garganta, a resposta é a mesma. Por quê? Porque os vírus, bactérias, os micro-organismos, eles vêm para regenerar o nosso corpo. Então, toda vez que você pega um vírus, não é porque alguém te passou o vírus, é porque o seu corpo precisava para regenerar alguma coisa que tá ruim. Então, você já estava num desequilíbrio. E aí, a gente vê, inclusive, a questão do Covid. Por que numa casa, às vezes, 5 pessoas pegavam e uma não? Uma não. É claro que você tá vivendo, tem a consciência coletiva, tem o medo, tem as questões da família que são inerentes daquela família. Então, todo mundo, às vezes, pega uma virose, todo mundo pega virose na casa. Mas não é porque o bichinho passa, porque o trem pega, assim, como que um negócio que vem no ar. Não é só isso. Isso pode ter também, até a bactéria a gente já viu, mas o vírus, ele não existe teoricamente, Sim. né? Ele é uma mudança, uma fita de DNA ali. Então, não existe uma comprovação de vírus. Mas, enfim, pode ser que passe mesmo. Mas eu sempre acredito nisso, nessa questão da imunidade. É uma necessidade do nosso corpo. Então, quando você fala assim, tem uma coisa... Não é que isso é emocional e a outra não. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Tudo é emocional, espiritual e físico. Tudo é ao mesmo Junto. tempo. Não Não tem existe jeito como de desassociar. Não É tem uma como. unicidade. Não tem como desassociar. Entendi. Então, quando eu falar assim, você tá com dor de garganta, significa isso também, você não vai levar ao pé da letra que toda vez é só isso. Tá. Porque existe o físico junto. E a gente tem que colocar na balança que, às vezes, a disfunção física, em conjunto com a disfunção emocional, ela tá... Às vezes a física tá mais, às vezes a emocional tá mais, entendeu? Entendi. Perfeito. Mas, por exemplo, basicamente dor de cabeça, que é uma coisa muito comum e a gente tem muito, é a falta de controle.
né? Então, quando a pessoa é muito controladora ou ela tem necessidade de controle para se sentir segura e ela sente que ela não tá tendo controle de alguma coisa naquele momento, ela sente dor de cabeça. Por exemplo, por que a gente sente dor de cabeça no calor? Além das questões físicas, né, que tem todo um processo biológico no seu corpo, porque o calor, para algumas pessoas, deixa aquela pessoa descontrolada. Porque aquela pessoa tem dificuldade com o calor, porque provavelmente ela tem no corpo dela traumas e questões que aconteceram no calor. E toda vez que faz muito calor, aquilo reverbera no corpo dela. E ela sente o quê? Falta de controle. Então, vem o quê? Dor de cabeça, eu não tô controlando. Isso dá estresse, fica com raiva, fica com dor de cabeça, entendeu? Peraí, que tem Isso uma, é bem que tem uma, que básico. tem uma interação aqui. Você tá falando sobre a questão do calor. Antes o pessoal tava falando pra já que eu esqueci o meu cacau. E minha boca só trinca no calor. Tem alguma coisa com isso? No frio não, mas no calor sempre. Não, com certeza, né? Com certeza tem alguma coisa. A gente tem que tentar fazer uma avaliação sempre da pessoa para entender o contexto. Porque, assim, boca é um tipo de tecido, né? É um tecido mais primário, vamos falar assim. Porque a mucosa da boca tem a ver com um tecido endodérmico, né? Se for mais interno. Se for externo, como o lábio, mais ectodérmico, tem mais a ver com questão de relacionamento, de relacionar com o outro. Então, o ectoderma, né, que é a pele, por exemplo, é sempre que eu tenho uma dificuldade no relacionamento, que eu perco alguém, né, ou que eu tenho uma relação difícil, aquilo me gera uma alteração de pele. Então, se eu tenho uma alteração de pele que é de boca, e boca tem a ver também com a expressão, com o falar, o que tá fazendo o corpo dele relembrar no calor a dificuldade de se expressar, né? A dificuldade de relacionar com alguém, de se expressar. Então, tem alguma coisa a ver com isso. É claro que eu tô te falando de uma maneira bem ampla, porque eu não sei o caso dele específico. Tudo a gente tem que entender tudo que acontece, né? Mas falando sobre dores em específico, né? Barriga estufada, por exemplo. O que isso significa? A barriga estufada é ótima. Aquela pochetinha, sabe? Que muita gente tem. Tem a barriguinha, que eu tento eliminar o resto da minha vida. Aquela debaixo do umbigo, aquela barriguinha debaixo do umbigo, pra começar, é uma postura ruim, né? Porque significa que você não tem força abdominal do abdômen, e não tem força dos pós-vertebrais, são os músculos das costas, para sustentar suas vísceras. O que acontece? As vísceras abaixam. Então, fica aquela barriguinha abaixo do umbigo. E você pensa que é gordura, que não é só gordura, é as vísceras, é o intestino, tá tudo ali para baixo, tá pressionando, né? Porque não tem sustentação. Agora, o que isso significa na leitura? Geralmente, o ventre, ele tem ligação com a nossa energia de vida, né? Com a nossa energia de criadora, de estima, tesão, de sentir disposição sexual. Que não é só sexual, mas é de vida tudo, mesmo, de viver. tudo. Então, pessoas que geralmente que têm a barriguinha mais avantajada são pessoas que têm essa energia baixa, que precisa procurar prazeres o tempo inteiro. Às vezes come mais doce, às vezes toma mais uma cervejinha, né? E tem uma necessidade de ficar procurando pequenos prazeres porque não se sente autossustentável, né? Não é uma pessoa que se sente bem, que tem autoestima, né? Então, normalmente tem essa barriga mais protusa. E aí depende, se é uma pessoa que só tem a barriga, é uma coisa. Se é uma pessoa que é mais gordinha no todo, é outra coisa, né? E a questão de dor nos pés. Eu vejo muita gente com dor nos pés. Os pés também tem a ver com a aceitação, se sentir amado, a estabilidade. Porque o que o pé faz? Toda vez que a gente vai pensar em leitura corporal, a gente pensa em qual é a função daquilo no nosso corpo, né? Então, o que os nossos pés fazem? Primeiro, ele te mantém em pé. Ele te mantém estável, né? Ele te fixa naquele lugar, ele te aterra, né? O que mais que o pé faz? Ele também te facilita ir para frente, caminhar. Então, pessoas com dores nos pés têm relação com isso. Ou com a dificuldade de se estabilizar, não se sente estável, se sente desequilibrado, não se sente amado, não foi aceito, foi uma pessoa que se sentiu rejeitada na gestação da mãe, nos primeiros anos de vida, e aí carrega isso o resto da vida, por isso que é uma dor crônica, né? Por isso também que a gente tem que olhar, a leitura corporal é muito específico, né? Então é uma coisa assim, né? É dor no pé, que jeito? Onde que é? Olha isso. Que jeito que Lado dói? direito, Olha o nível de detalhe. Você dói sempre, é crônico, porque se for crônico tem a ver com essa aceitação. Mas se for algo momentâneo, pode ser, por exemplo, um processo de separação que a pessoa tá vivendo e tá se sentindo amarrada e não consegue andar pra frente.
Ela não consegue caminhar na vida dela, porque ela tá se sentindo amarrada, os pés estão presos. Aí ela sente dor no pé. Uma vez eu fui no terapeuta e ela tocou especificamente no meu pé direito e falou, você tem um problema específico com essa pessoa. Isso. Então eu falei, caramba, Era mulher? bruxismo. É mulher. Pé direito. Meu Deus! Pé direito lá é uma questão com o feminino. Com o feminino. E o esquerdo com o masculino. Com o masculino. A ausência paterna, por exemplo, a ausência materna gera normalmente dores crônicas? Com certeza, mas depende de como a pessoa sentiu. A ausência, ela tem que ser pra pessoa e não real, por exemplo. Eu senti que o meu pai foi ausente na minha vida, mas às vezes o pai tava lá. Sim. Mas eu senti. Aí isso gera um problema em mim. Agora tem gente que você olha pra ela e fala, não fui criada, não tive... Meu pai morreu cedo, ou meu pai abandonou minha família. Só que teve outra pessoa que ela viu como pai. E aí pra ela aquilo não foi uma ausência. Então o corpo dela não reage com a ausência do pai. Aí reage com outras questões que estão vinculadas ao biológico, desse pai que foi embora. Mas não há ausência do masculino na vida dela, entendeu? A ausência do masculino, inclusive já aproveitando pra falar, normalmente são as mulheres que têm o culote. Aquele culote lateral, assim, que ela na perna, sabe? O culotezinho mesmo, assim. É a ausência do masculino na vida. Aí, o que ela tem que fazer? Não era mais atraente as mulheres com quadril mais largo? Hoje mudou uma questão de moda, porque o povo cria as coisas. Isso. Mas biologicamente falando, o homem se sente atraído, não é pela mulher que é magrinha, tipo, modelo. Não, ele se sente por aquela do quadril mais largo, né? Porque é a que é boa parideira, que é a provedora da casa, porque é biológico isso. Então, a mulher que tem o quadril largo, ela quer o quê? Chamar a atenção do homem. Por quê? Porque ela teve a ausência paterna. Nossa. Então, ela tem a necessidade inconsciente de atrair pra ela um homem pra ter em casa, né? E aí, essas mulheres, elas sofrem. E às vezes vem junto o problema uterino, porque o mioma... Vamos falar de mioma, tá? O mioma, os problemas uterinos, ele tem a ver com a questão daquela mulher que faz tudo pra todo mundo, alavanca a vida de todo mundo, mas não consegue voltar pra ela, sabe? Não cuida dela. É uma pessoa que se doa, que faz as coisas pro outro. Falta dessa energia criativa pra si mesmo, sabe? Só produz para o outro. Então, o que o útero faz? Ele não gera depois um filho, ele não é a casinha do bebê, né? Não é ele que tem a energia criadora do bebê, que vem da questão hormonal e do ovário, através do óvulo. Mas o útero não, ele é a casa, ele protege o bebê. Então, o que você tá protegendo, o que você tá guardando que você não tá deixando ir quando você tem um mioma? O que você tá super protegendo que você não tá deixando andar com suas próprias pernas? É um projeto? É alguém? Né? Nossa! E a ausência paterna? Gente, Você falou tudo da ausência paterna, né? E agora a ausência materna. A ausência materna, ela tem a ver com a falta do feminino, né? Então, aí vamos ver se é pra homem ou se é pra mulher, porque é diferente. Pra né? homem. A ausência do feminino pra homem é a necessidade, a mesma coisa contrária da mulher, é a necessidade de atrair as mulheres para a vida dele. Então, são pessoas que vão procurar ser mais atraentes, que querem trazer essas mulheres para perto de si, porque teve falta dessa mulher, dessa força do feminino. Então, tem essa necessidade. Isso depende do tipo, da personalidade, da formação, que é uma outra coisa, viu, gente, também. Porque, gente, leitura corporal é muita coisa. Eu já vou passar para outra parte para vocês entenderem, mas depende do temperamento das pessoas. Porque tem homens que têm a falta do feminino, ou que vê o feminino de uma forma diferente, e que fica afeminado. E tem homens que fica, os homens, sabe, aqueles, sou gostosão, bonitão, pego todas, quero tóxica. Porque eu quero, as mulheres têm que vir pra mim, porque eu domino, porque eu consigo ter as mulheres próximas de mim. Porque não teve. E, então tem essa necessidade. Eu entendeu? posso fazer uma pergunta também? Fiquei curiosa aqui. Porque a leitura corporal, ela traz a consciência, né? Então, eu tenho isso no meu físico, eu tenho essa dor por conta dessa origem aí. Mas como que essa leitura corporal pode transformar e fazer a pessoa ressignificar de alguma forma e trazer a cura? A leitura corporal sozinha, ela só pode dar a consciência. Que é o primeiro passo. Que é um passo para você ressignificar. Porque o que acontece na maioria dos nossos problemas é que tá no nosso inconsciente. Você é daquele jeito, não sabe por que você é. Eu tenho raiva de ter a bunda grande, de ter a bunda pequena, e eu não sei por que é isso. Então, você tem que tomar consciência a partir da tomada de consciência, você vai determinar um caminho. E isso é sem você querer ficar pensando demais. Na hora que você toma consciência, você... Peraí, não preciso fazer isso.
Você quebrou um padrão que era automático e inconsciente. Quando você quebra o padrão, você concorda que você já tá mudando. Sim. E isso, a leitura corporal só pode fazer isso. Era Agora- isso que eu ia te perguntar. Porque eu ainda, pra mim, ainda não ficou claro, foi até ótima a sua pergunta, desse paralelo da osteopatia com a linguagem corporal. Isso, aí qual que é a diferença na osteopatia? A osteopatia pode trabalhar ressignificado. Por quê? Porque a osteopatia, através do toque, acessa a memória negativa presente naquela célula e faz uma liberação somata emocional. Aí, através do toque naquela energia e a abertura do corpo da pessoa para aquele processo acontecer, ela revive emocionalmente aquilo que estava gravado e travado. E aí a gente tem um método para isso, a gente vai fazendo algumas perguntas e vai direcionando a pessoa durante o atendimento, e aí ela vai trazendo um novo olhar. Porque a maior parte dos problemas vem de quando a gente era criança, que você não tem maturidade cerebral. E aí quando você é adulto, você pode olhar diferente. A terapia faz isso, não é? Com certeza. A terapia você vai lá para olhar uma coisa que você tá trazendo, que você pode olhar de uma forma diferente. Como maduro, como pessoa adulta que pode resolver suas coisas. Você Eu não tem mais lembrei, aquela dor. inclusive, agora, sim, só para exemplificar um pouco isso que ela tá falando, na nossa última imersão, tivemos um caso de uma pessoa, né, que estava lá participando de todo o processo, e de repente essa pessoa apagou a memória. A gente foi como pra assim? Muito cachoeira. louco. Super louco. A gente foi pra E a cachoeira. preocupação, pensei, meu Deus, não vou fazer mais Conta isso, Tainá. Quando nós voltamos da cachoeira, ela começou a perguntar assim: onde que eu tô? Mas o que eu tô fazendo aqui? Aí ela lembrava da Trouxe pra cá, pra gente. esse lugar. Foi estranho. Ela lembrava da gente, ela sabia quem éramos nós, mas não sabia o que ela tava fazendo ali. Onde que ela foi, onde que ela estava, e aí a gente, né, assim, as pessoas em volta que não entendem, né, começaram todas a ficar muito preocupadas, e aí a Dani, junto com a Daiane, fez um atendimento de osteopatia nela. E aí, nesse atendimento, né, e eu tô falando com a minha linguagem, com a minha visão, Perfeito. mas nesse atendimento elas conseguiram identificar o cisto energético de onde estava a dor que a pessoa acessou, porque que a memória apagou. E aí, olha só que legal isso. O que era a questão dela? A água do rio. Porque a gente foi pro rio e depois nós fomos pra cachoeira. E água gelada. Quando chegou, ela não entra em água gelada, nunca entrou, só toma banho na água quente, essa pessoa, né? E, bom, porque ninguém sabia por quê, nem ela. Nem Ela só não gosta de frio, não gosta de água fria, não entro, nunca vou entrar na minha vida. Inclusive, quando ela foi, ela falou, olha, vou nem levar esse trem de biquíni, de roupa pra entrar em água que esse povo falou, não, porque eu entro mesmo. Não vou. Nem não vou. Ela tinha falado isso pra gente. Aí, quando ela chegou lá, que ela tava no meio do processo todo, ela foi. Ela entrou no quis ir. rio. Quando ela entrou no rio, ela acessou que o pai dela, que era alcoólatra quando era criança, jogava elas no rio para aprender a nadar e, tipo, meio que afogava eles lá. E acho que em algum momento ela afogou. Ele segurando a cabeça dela. Imagina o seu pai te afogando. Não era isso que ele estava fazendo. Ele estava na Super cabeça dele, entendida. ele estava tentando ensinar a nadar. Inclusive, um monte aprendeu dos filhos, né? Mas ela, que era uma criança, sentiu-se ameaçada pelo próprio pai. Então, a água gelada pra ela trazia o quê? Aquela memória, só que era inconsciente, ela não lembrava disso. E aí, quando ela saiu do rio, que ela foi lá pra cachoeira, ela nunca entraria na cachoeira. Ela pegou e lembrou desse fato e contou isso. Só que ela só falou assim, eu acho que eu não gosto de água gelada porque meu pai jogava a gente no rio e afogava a gente. Só isso. E ela foi na cachoeira e ela entrou. E aí ela ficou lá debaixo, assim, um tempo. Então, eu acho que tudo isso eu acho não, né? É o jeito de falar. Trouxe a memória. Então, quando eu e a Dayana nós fizemos atendimento, que a gente acessou a memória corporal, a gente sentiu o afogamento. Nós sentimos afogadas. E aí a gente ficou claro pra gente que a memória era aquilo, sabe? E aí a gente trabalhou isso, trouxe um ressignificado. O que aconteceu logo depois do atendimento? Ela melhorou, ela começou a lembrar de algumas coisas. Eu lembro daquela pessoa que tava ali. Eu lembro disso aqui. E foi voltando a memória progressivamente. Porém, até pouco tempo atrás, que agora eu não perguntei novamente, ela ainda não lembrava totalmente de tudo. Por exemplo, ela não tinha a memória consciente dela entrando na cachoeira. E nem no rio. Ela vê a imagem dela lá, vê a foto e fala, eu não consigo lembrar disso ainda. Porque isso foi uma dor e um bloqueio tão grande que pra acessar aquilo, a mente dela teve que bloquear ela.
Porque senão é um sofrimento muito grande pra ela. Então, eu acho que o processo dela ainda vai, sabe? Ainda vai acontecer. Mas foi bem legal ela lembrar disso, pra mostrar o quanto que as coisas ficam gravadas e que a gente não lembra. E por que a gente reproduz esses comportamentos. Por que eu não gosto do frio? Por que eu não gosto do calor? Por que eu tenho alergia de cheiro de alguma coisa, de mofo? Por que eu tenho alergia de uma flor? Não, e é muito legal a gente entender o porquê que é importante acessar essa dor. Porque, assim, eu já ouvi muita gente falar, inclusive a minha mãe era dessas. Não, pra que ficar mexendo no passado? O que tá no passado, tem que olhar pro futuro. O Gustavo também é bem assim, não, vamos mexer com dor, não. Ai, Deus, né? A hora que a gente vai divulgar a imersão, ele não quer tudo. nem divulgar ninguém chorando, é só, né, spa. Mas... Eu falo, é mais fácil a gente vender como um spa. Tá? Mas, gente, é muito importante a gente acessar a dor, porque através daquela dor, quando a gente consegue dar um novo significado pra ela, aí sim a gente se desbloqueia e consegue deslanchar. Então, no caso dela, por exemplo, a leitura que eu particularmente fiz, porque eu a conheço, quando ela se sentiu sendo afogada, né, pelo próprio pai, qual que é o senso de merecimento? Gente, eu não mereço viver, porque o meu próprio pai não quer a minha vida. E aí essa pessoa que não se sente merecedora de viver, ela não consegue construir nada, nem financeiramente na vida dela, nem dos relacionamentos. Por quê? Porque ela não merece. Tudo que ela ganha, e ela ganha muito. Ela trabalha pra caramba, ela é super esperta, inteligente, assim, tem uma habilidade imensa com vendas. E tudo que ela conquista pra ela, ela perde. Tem, né, enfim, não vou entrar muito no mérito, mas tem muitos problemas que tudo que ela ganha, ela perde. Por quê? Falta de merecimento. Então, assim, eu tenho certeza que depois desse processo de ter conectado com essa dor, é lógico que o processo de autoconhecimento é uma jornada, então ela ainda vai passar pelos processos pós-imersão, mas o senso de merecimento vai ser ressignificado. E aí a possibilidade que ela tem agora de construir, né, e de receber o que o universo tem, o que Deus tem para a vida dela, é muito maior. Então a dor, sim, ela é importante. Você falou a palavra Deus agora, e era a minha pergunta para você, já tem um tempo aqui guardada. Hoje a gente sabe da sua espiritualidade, né? Já te conheço de longa data, sei da sua fé. Como desassociar ou como levar a espiritualidade e Deus divergindo isso ou não da ciência? Como você consegue olhar esses dois mundos, da espiritualidade e da ciência? Aquilo que é de fato o número é aquilo que você acredita, que você sonha. Afinal, eu sei de muitas das dificuldades que a gente tem de desassociar o número do que a gente acredita. Sim, com certeza. Na verdade, no início dos trabalhos que a gente fazia, a gente tinha muito essa dificuldade até, né? De até que ponto a gente vai falar de Deus, até que ponto aquilo ali foi algo espiritual ou o que foi algo biológico, né? E aí, ao longo do trabalho, e inclusive da nossa equipe, nós fomos encontrando essa nossa identidade. E aí a gente percebeu que, assim como não tem como dissociar o corpo da mente, não tem como dissociar o corpo da mente do espírito. Então, não existe algo que é puramente espiritual ou algo que é puramente físico. Tá tudo interligado. Então, assim, como que eu vejo isso na prática, né? E como que a gente tenta associar tudo isso? Primeiro, pedindo muito ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, porque esse discernimento vem dele. Até que ponto aquilo ali é muito espiritual ou até que ponto aquilo ali é mais físico ou biológico. E aí, através desse discernimento, a gente consegue entender. Mas, no final das contas, tá tudo interligado, né? Corpo, mente e espírito. Entendi. Inclusive, a equipe Kiara tem uma intercessora, né? Que é a Vanessa. Isso, eu ia falar isso agora. Então, por que a gente acredita tanto nisso? A nossa equipe é composta por 3 terapeutas, mas é composta também por uma intercessora espiritual, que é alguém que tem o dom de orar pela vida das pessoas, né? E de ver algumas coisas ali e ajudar as pessoas através da oração. Então, ela faz parte da nossa equipe justamente para nos ajudar a direcionar, né? Para que a gente possa rezar pela vida das pessoas antes delas chegarem até nós, nesses trabalhos de grupo, porque é muita coisa que acontece. E como a Tainá falou, questão de dissociar, é porque a gente entende que se nós somos imagem e semelhança divina, nós somos puramente bons, né? Na essência. Nossa essência é boa e nosso chamado é voltar para Deus, que é para isso que Ele nos fez. Então, tudo que atrapalha esse voltar para Deus, tudo que gera desequilíbrio, não é de Deus. É do mal, é da ação do mal, né? Cada um vai chamar essa ação de uma forma. Então, pra mim, eu vou chamar ele de demônio, vamos dizer assim, né? Esse nome.
Então, se tem esse demônio, esses demônios que querem fazer mal pra nós, ele age através do quê? Das nossas fraquezas, porque aconteceu a partir do pecado original. Então, que são as nossas fraquezas hoje? Então, toda vez que a gente, por exemplo, por que essa pessoa que a gente contou, ela ficou com isso gravado no corpo dela e ela não ressignificou aquilo? Porque tinha uma ação do mal que fazia com que ela não perdoasse esse pai. Então, por mais que ela amou esse pai, que a gente sabe da história, amou, fala bem do pai, daquele momento não houve um perdão, não houve uma dissociação da coisa ruim que aconteceu. E aí, isso ficou presente dentro dela como memória negativa. Isso é a ação do mal. Então, é através da luz de Deus, que acontece através dos trabalhos que a gente acredita que a gente está fazendo, né? É essa luz para iluminar aquilo que estava escuro naquela pessoa, né? Então, eu acredito nisso, não dá mesmo para dissociar. E a ciência vem de Deus também, né? Só complementando, a ciência vem dele, porque ele é o Deus criador. Então, assim, inclusive, recentemente eu estava lendo uma passagem da Bíblia que fala da relação de Deus conosco, né? Como ele quer interagir conosco. E lá, ele explica que ele quer que nós sejamos aconselhados por ele. E não que nós sejamos instruídos como uma mula ou um burro, onde ele dá o cabresto e fala, ó, você vira ali e ele te vira. Não, ele quer que a gente use da nossa inteligência, da ciência, para acessar o que ele nos aconselhou a fazer. Então, é a união. E uma das coisas que a gente fala muito lá em casa, né, afinal a Bruna é do Provida, né, que é um núcleo a favor da vida, né, porque a gente sabe de inúmeras pessoas que também tiveram tentativas de aborto lá no passado, na sua origem, e você sabe que o seu corpo traz sinais desde a sua concepção, né, lá no ovário, né, ali no útero da mãe, né, e que sofrem consequências dessa tentativa de aborto da mãe até hoje nas suas vidas. Você tem casos de pacientes que você pode relatar, que você conseguiu detectar, né, que às vezes foi uma tentativa, ou a mãe não rejeitou a criança lá no seio materno. Como é que você já pegou alguma coisa como isso? Já sim, assim. Na verdade, isso é muito comum, né? Porque a gente não fica sabendo, né? As pessoas fazem isso há muitos anos, não é de agora, né? Então, teve um caso, por exemplo, de uma mulher que ela tinha uma dor abdominal que não detectava o que era. Assim, já tinha feito exame de intestino, tinha feito várias coisas, ela não detectava o que gerava essa dor. Era uma dor, assim, um pouco na lateral do umbigo, parecia quando a gente toca que estava mexendo na questão de intestino, né? Mas não tinha nada no intestino. Fez exames, já tinha feito várias coisas, não dava nada. E aí, assim, a dor era essa. Mas a postura dela, ela tinha uma postura com aquele abdômen protuso que você falou. Sabe quando joga a barriga pra frente, assim, o tronco pra trás? Tipo postura de grávida. Mais ou menos isso. Então, ela jogava o tronco um pouquinho pra trás e a barriga um pouquinho pra frente, assim. Então, ela tinha uma barriguinha um pouco mais protusa, era um pouco mais gordinha. E aí ela tinha filhos, né? E eu perguntei dos filhos e tal, tava tudo bem. Aí eu sempre pergunto na anamnese se a pessoa já sofreu algum aborto, porque isso interfere, né? Mas ela tinha falado que não, né? Mas aí quando eu toquei no corpo dela, eu senti como se ela estivesse gestando. Era como se existisse uma energia parada dentro do útero dela. E na região, e eu fiz uma ligação, porque aí a gente vai pelo toque sentindo da onde tá ali as tensões. O lugar da dor dela vinha de irradiado do útero, né? O lugar da dor. Então, o que foi a minha leitura na hora? O intestino, aquela região que estava dolorida, tinha relação com a decepção, com uma mágoa, com uma falta de perdão. Aí, quando a gente toca e vê o útero e vê aquela sensação, eu tinha a percepção que essa falta de perdão, essa decepção era com ela mesma. Então, ela passa a vida inteira gestando esse filho que ela abortou. Que ela era nova, né, na época. Então, foi uma gestação que ela não queria. Acho que ela tinha 16 anos. Não podia contar pra ninguém. O pai da criança, que era bem mais velho do que ela, e que, inclusive, acho que era casado, falou pra ela que ela não podia, não aceitou de jeito nenhum, falou que ela podia abortar, pagou pra ela, levou ela, né, nesses lugares aí de aborto. E ela fez o aborto, mas ela se arrepende. Só que ela se arrepende tanto, que é uma dor tão grande que ela não quer lembrar e nem contar pra ninguém. E aí ela desenvolveu toda essa alteração do corpo. E quando a criança nasce, deu à luz a criança, tá uma criança saudável, e ela apresenta sintomas porque a mãe tentou ou rejeitou a criança, mas resolveu não fazer o aborto. Tem muito disso também. E isso às vezes se dá através dos vícios.
né? A pessoa com vício de droga, de álcool, a raiz disso pode ter ligação com uma rejeição uterina, né? Crianças que são muito magrinhas também podem ter se sentido rejeitadas, sabe? Que não engorda, que não ganha massa muscular, mesmo vai pra academia, mas não ganha massa muscular. A pessoa se sentiu rejeitada, mas não necessariamente significa que a mãe fez um aborto, entendeu? Porque não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu na verdade, dá pra saber como a pessoa se sentiu, interpretou. Exatamente, né? O exemplo que vocês deram, que o pai estava querendo ensinar a filha a nadar e ela se sentiu sendo afogada. Exatamente. É diferente. Né? A gente vai puxar agora uma pergunta, porque a gente jogou no nosso Instagram, e Duda vai puxar ali a pergunta que uma nutricionista, que é prescritora nossa, fez sobre linguagem corporal. Puxa aí, Duda. Vamos ver. Ela perguntou: como a saúde articular, dor, está ligada à nossa saúde mental? O que fazer para melhorar? No caso dela, é dor no joelho. Porque assim, a articulação, de maneira geral, tem a ver com flexibilidade, né, de vida, assim. Pessoas que não são muito flexíveis na vida, elas geralmente têm dores nas articulações. Pessoa que tem uma mente inflexível, que assim, é daquele jeito, não tem jeito de mudar, eu não vejo outra opção e outra saída, geralmente tem dores nas articulações. Agora, quando é específico de uma articulação, pode ser um contexto específico. Então, por exemplo, o joelho, o que o joelho faz? Ele se dobra, né? Ele te ajuda a te levar pra frente também, mas ele articula o quadril, que tem ligação com o passado, com o que você traz de quem você é, com a sua essência, que tá ligado com a sua pelve. Ele articula quem? Com a perna, com a parte de baixo, pés, que tem a ver com o futuro, que te leva pra frente, que faz caminhar, que te faz, né, fazer diferente. Então, o joelho tá no meio disso. Então, o joelho é muito presente. O que eu estou vivendo no presente, que tá difícil, né? Relações difíceis no presente. E o joelho, como ele se dobra, também tem uma ligação com a falta de quando eu não me sinto bem sendo submisso ao outro. Sabe? Então, quando eu tenho que me ajoelhar diante de alguém, tá difícil, eu estou tendo que ser submissa, né, diante de alguém. Eu brinco assim, que pessoas que roncam e têm problema no joelho são pessoas difíceis e teimosas, né? Normalmente elas não aceitam o que a gente tá falando, elas não acham que tem a ver com elas. Se falar que pra pessoa que ronca, fazer uma leitura dela, não tem muito a ver comigo, não. Porque é a pessoa teimosa, assim. E as do joelho é a mesma coisa. O problema no joelho geralmente tem um pouco disso, assim, essa dificuldade. Mas é isso, tem a ver com o presente e tem a ver com essa dificuldade de submeter diante de alguém. Sabe? Quando tem alguém muito autoritário sobre você, e aí aquilo te deixa com dificuldade, aí dá dor no joelho. Se é do lado direito com o feminino, se é do lado esquerdo com o masculino. Né? E o que fazer pra melhorar, ela perguntou, né? Então, assim, na minha visão, o que fazer pra melhorar? A partir do momento que você toma consciência disso, é autoconhecimento para cuidar dessas relações. O porquê que tem essa inflexibilidade, de onde vem essa dificuldade de se curvar? Tem que investigar, tem que chegar na origem do problema, senão não há cura, não há melhora. O que mais pode fazer para melhorar? A osteopatia pode ajudar a reequilibrar esse corpo e diminuir a tensão sobre os joelhos, né? Para começar. Então, é uma questão física ali, diminuir a tensão no joelho. E segundo, tomando consciência disso, fazer alguma coisa relacionada a esses planos mentais de como eu posso ser diferente, né? Como eu posso sair dessa situação, perceber que tudo na vida tem saída, nunca uma coisa só daquele jeito e pronto, acabou. Mas não tem jeito, meu marido é assim, ele é autoritário, ele fica bravo, eu tenho dificuldade com ele não aceita as coisas que eu falo, então nunca vai mudar meu joelho. Não, porque o problema não é o seu marido, o problema é o que tá dentro de você, é como você está aceitando. Se você quer ficar com esse marido dessa forma, né, se você escolheu essa pessoa para viver na vida, e essa é uma dificuldade que ele tem na vida, então você tem que ser mais tranquila com relação a isso, ficar menos estressada com o que ele fala, sabe, fazer meditação, respiração, oração, conversar mais, falar dos sentimentos, sabe, trabalhar a flexibilidade desses joelhos, trabalhar o fortalecimento desses joelhos, né. Tem mais uma, né, Duda? Tem mais uma pergunta. Perguntaram se a única maneira de fazer as pazes com o passado, no caso de brigas com a mãe, para fazer as pazes com o passado, precisa voltar a ter contato, né, com a mãe. Eu vou falar, mas eu vou pedir a Tainá também pra falar da parte mental. Mas assim, não necessariamente, né? A gente não precisa ter contato exatamente com a pessoa para que a gente fique bem.
Se você não deseja o mal para aquela pessoa, e se aquilo que a pessoa te fez não tá mais te atingindo, tipo, aquilo não tá mais doendo em mim, significa que eu tô num processo de perdão. Né, que eu estou nesse processo, porque o perdão é um processo. Então, ela já está fazendo as pazes com o passado. Agora, gente, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, ela tem que entender o porquê que a mãe é do jeito que é, por que a mãe fez o que fez, porque a mãe não fez nada por um acaso, é porque talvez foi o jeito que ela foi criada, o jeito que ela aprendeu. Ela deu o que ela tinha para dar. E a gente vê isso muito na terapia sistêmica, que vocês trabalham lindamente dentro das imersões. O que mais tem naquela? Então, era isso que eu ia complementar, porque de repente essa ausência, essa dor existe de uma mãe que inclusive já faleceu. Então, não necessariamente você tem que voltar à convivência para que de fato tenha acontecido o perdão, a cura, a transformação, né? Fazer as pazes com o passado qual história eu conto da minha história? Qual que é a interpretação que eu dou para aquilo que aconteceu comigo? Porque a minha história, ela aconteceu, mas eu posso dar foco em um ponto da minha história como algo negativo, me sentindo vítima, me sentindo que foi errado e por isso eu sou assim, ou ao contrário, para a mesma história eu dar uma nova interpretação, um novo significado. E esse novo significado, se ele vier com a gratidão pelo fato de ter recebido a vida, se ele vier com o perdão através do entendimento de que o outro tem suas falhas, tem suas limitações, automaticamente eu já vou ter feito as pazes com o passado e eu vou usar essa minha história para eu alavancar o meu futuro, porque é isso que a gente vê no coaching. A gente olha para o passado como uma porta de alavanca para entender quem eu sou, honrar e respeitar a minha história a partir daquilo que eu sou e assim eu poder construir um futuro diferente. E Tainá, minha pergunta agora vai para você. Como você acha que a imersão da TOP, através do método feito pela equipe Chiara, da RNB, pode ajudar nutricionistas, profissionais da área da saúde no Brasil inteiro a ressignificar a saúde? Olha, a imersão da TOP, né, inclusive, quando a gente divulga, né, a imersão nesse sentido, a gente quer atrair pessoas que querem a transformação pessoal. Elas estão incomodadas com alguma coisa na vida delas hoje e a partir desse incômodo ela quer ser uma pessoa melhor. E a gente nunca quer ser uma pessoa melhor só para nós mesmos. A gente quer ser uma pessoa melhor para os nossos, para a nossa família, para os nossos pacientes, para toda a transformação de uma sociedade. Então, com certeza, quando você participa de um processo como esse, de autoconhecimento profundo, seja a imersão, seja o NutriDay, seja as lives, qualquer momento que você se disponibiliza a se desconectar do que está fora e com coragem olhar para o que está ali dentro, você consegue chegar mais próximo da sua luz, da sua missão de vida, do seu propósito, e aí você consegue fazer um trabalho muito melhor para o próximo, dentro da nossa família. Novamente eu falo para os pacientes, por exemplo, da nutricionista, né, para uma sociedade como um todo. Então é isso que a gente quer, né, Gustavo? No nosso movimento TOP, o que a gente quer é que a partir de uma fagulhinha de fogo ali que a gente acende em uma pessoa, ela possa incendiar outras pessoas. E a gente sabe que a indústria, ela é muito forte por conta do dinheiro, né? A indústria de suplementos, a indústria farmacêutica, a indústria alimentar. Se a gente trabalha com indústrias e com marcas e com empresas que não são éticas e que não estão de verdade preocupadas com o próximo, a gente corre o risco de forma muito certa que a gente vai correr esse risco de abalar nossa saúde, de não chegar onde a gente quer, de levar a falta de informação como um engano, né? Aproveitar da falta de informação dos clientes, dos pacientes como um engano. Então, os profissionais nutricionistas que são de fato éticos e que realmente querem fazer a diferença na vida das outras pessoas, eles precisam primeiro olhar para dentro de si, primeiro se permitir esse autocuidado, e aí sim ele vai conseguir ajudar as outras pessoas. E pensando nas nutricionistas, né, voltando para minha área, ninguém escolhe a profissão por um acaso, entendeu? Então você não é nutricionista por um acaso. Se você escolheu a profissão de nutrição porque, por exemplo, você tem necessidade de nutrir o outro, de levar a saúde para o outro, é porque internamente, inconsciente, você tem a necessidade para si mesmo. Então, se você quer fazer isso pelo outro, primeiro você tem que se encher, porque a gente não dá para o outro que a gente não tem, né? Então, a imersão é uma oportunidade de se encher, né? De olhar para dentro de si, de se nutrir de saúde, de amor, de paz e de bons nutrientes, porque a TOP tá lá, né? Então, nossa
nossa alimentação é maravilhosa lá. Tem um patrocínio Se lá. nutrir, né, para poder então levar para o outro posteriormente. E eu, aproveitando desse, né, voltado para nutricionistas, eu sei que milhares de nutricionistas vão ouvir essa mensagem que eu queria que você fizesse para essa câmera. Nutricionistas que falam sobre saúde, falam sobre qualidade de vida, mas até hoje estão ali no déficit calórico para ajudar os pacientes na busca pela melhor estética, pela dor do emagrecimento. O que você, como osteopata, como terapeuta sistêmica, como uma pessoa que já trabalha com isso há tantos anos, qual que seria a mensagem que você poderia levar para essa nutricionista que dentro de uma consulta ali de 1-2 horas, ela pode, às vezes, de uma forma, uma dica sua para fazer com que ela tenha um olhar diferente do paciente, para que ela leve muito mais cuidado para ele? Qual que seria a sua mensagem para nutricionistas? Para nutricionista. Então vamos lá. Olá, nutricionistas! Você que está aí com o seu paciente, que está tentando, então, levar para ele uma boa saúde, pensando no corpo físico, né, numa qualidade de vida melhor, mas que às vezes está atenta só à parte física, né, de ter aí um bom condicionamento, de ter um corpo bonito. Então, olhe para você. Qual a sua necessidade interna? Você está com necessidade de melhorar o seu corpo interno? Faltou para você alguma coisa que faz com que você sinta que você não está bem? Você está com autoestima? Então, procure observar isso no seu paciente, porque ninguém procura estética, ninguém procura ficar bonito, com um corpo bonito por um acaso. Todo mundo que está procurando isso, está procurando muito mais, está procurando coisas para dentro de si, está precisando se encher de algo, tá uma carência emocional, tá uma necessidade de chamar a atenção do outro, de que as outras pessoas se vejam, porque por que você quer ficar bombado, né, e bonito? Porque normalmente você quer que o outro te vê, porque você mesmo não se olha o tempo inteiro, a não ser quando você se olha no espelho. Então, se seu paciente tem essa necessidade, né, de ser visto, você como nutricionista se olhe também, olhe para você para que você possa enxergar o seu paciente. Então, vem fazer com a gente a imersão top que vai ser top. Já aproveitou para... Eu acho que uma das coisas mais bonitas que vocês fazem nessa reprogramação neurobiológica que eu vou te falar é real, assim. É uma reprogramação Conta um pouco do que você neurobiológica. Gustavo, dá o seu testemunho. Então, assim, porque realmente é uma cura emocional muito forte. E visa a saúde mental que a Topway e que a gente bateu aqui com muita propriedade. Vocês, assim, têm um poder muito grande, e aí eu nem tô falando só de nível material, eu tô falando até de nível espiritual mesmo, e em grupos. Eu sempre fui uma pessoa do grupo, então eu me relaciono melhor em grupos, eu me curo melhor em grupos. Exercício físico para mim tem que ser em grupos. Ela é oral, gente. Teve abandono aí na primeira infância, na época da amamentação, você se sentiu abandonada. Então deve ser por isso. Uma forma do seu corpo, do seu cérebro se defender, eu não posso ser abandonada novamente, porque isso é uma dor pra você. Entendeu? Lá atrás você sofreu uma dor. Isso é uma dor pra você importante. Então o que você precisa? Povo, gente, está aquela rodeada. pessoa assim, mais arredondadinha lá, gostosas, bochecha, entendeu? É uma pessoa que tá sempre rodeada de pessoas, que gosta do toque, que gosta do abraço. A gente gosta. Tá vendo? Não deu pra falar. Mas tem essa parte toda aí, ó, do Pois porquê que você tem o corpo que você tem, e a mente, e a programação da sua mente é relacionada com a forma que você foi. O seu corpo e a sua mente, eles vai acontecendo essa maturidade junto no processo de maturação do sistema nervoso central. Então, desde quando você nasce, esse processo de maturação e as dores que você tem até os 7 anos de idade, Sim. E tem algumas dores específicas, essas dores, elas fazem com que a gente programe o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, a gente consegue ver o corpo da pessoa e saber que tipo de mente que ela tem. Pelo formato do corpo. Mas isso é outra... Isso aí é outro episódio. Nutricionistas ouçam isso. Você tá entendendo que o corpo do paciente, ele na sua frente já te pode trazer sinais. Faça uma sessão de osteopatia e entenda, para que você consiga, às vezes, até através de um pouco de conhecimento da área, detectar algumas dores ali e indicar um profissional, né, da área específica para ajudar. E o que eu ia falar é que é tão bonito o trabalho de vocês que elas fazem exatamente esse trabalho. A gente manda fotos
né? Antes, eu não sei se a gente, essa nossa Antes da família. imersão, né? Antes, é a nossa família que manda, né? a família. É, Porque a eu gente já- olha no Instagram. Eles olham no Instagram. E quando a gente chega, elas já conhecem a gente. Já tem mensagens. Já tem, assim. Já tá tudo traçado. Já tá tudo traçado ali, o recadinho. Eu não posso ficar falando muito, né? Mas assim, mas tudo que tá ali já foi milimetricamente desenhado com o trabalho de linguagem corporal, com o trabalho de coach. Então é muito bonito assim, vocês, e aí vai a minha gratidão e que eu desejo que o mundo participe disso, porque vocês reprogramaram o meu luto. Eu nunca mais chorei de tristeza. Hoje eu choro de emoção, eu choro de saudade, mas a dor da tristeza de não ter mais a minha mãe, ela foi ressignificada. Nossa, que benção. E a conexão. Tô arrepiando. Eu vou E chorar a- de novo. E a conexão porque eu, Jaqueline, acredito que a nossa ancestralidade está presente dentro da gente. Só que o meu luto foi tão traumático que eu consegui acessar o motivo dele na imersão e que eu quis fugir de todo jeito, vocês não deixaram, e foi através do corpo. Não foi da mente, foi através do corpo. Eu acessei ele através do corpo e eu quis fugir. E quando eu deixei aquilo, eu reprogramei, eu ressignifiquei, ele mudou completamente. E aí eu vou falar a coisa mais incrível que eu tô vivendo. A imersão foi quando? Março? Mas só de vocês. Desse ano. Tá, março desse ano. De junho pra cá, eu escuto minha mãe falando comigo a todo momento. A todo momento. Que lindo. Eu escuto ela falando através das pessoas, sonhos, porque eu consegui me reconectar. Foi muito forte. Então, quem me conhece sabe, eu sou zero mentira, zero. Eu sou até verdadeira demais. Eu falo com propriedade. Só façam. E você viveu uma mudança que você sabe o que está acontecendo na sua vida nesses últimos meses, que tem sido transformadora. também. Exatamente. E é A isso. Fernanda, né? A gente E fala é muito da isso que Fernanda. eu achei que é uma onda, né? Que depois você tá passa. doido. É. Vocês percebem isso? Com assim, com um grupo que vocês depois olham a vida, vai passando uma onda. E é uma onda É de lindo cura. ver. Tem hora que, né, é ruim. Dá uma derrubada. Dá uma tenta levantar de derrubada. novo. Nossa, a primeira imersão eu fiz como um participante, né? Porque eu queria viver aquilo que começou lá. E agora a segunda eu fiz como um staff, né? Senhor da glória. Eu falo pra Dani, me segura se eu quiser fazer a terceira, mas eu já tá com a agenda marcada, né? 8, 9 e 10 de março de 2024. Então dá para se planejar Mas é- tanto mas é materialmente intenso. quanto espiritualmente para estar nessa imersão. Sim. Eu falo porque a Tainá vive ali o dia a dia comigo, né, na empresa, né, os nossos colaboradores, as pessoas, os vendedores, a equipe comercial nossa, e a gente fala da imersão o tempo todo, né, visitando os nossos clientes, conversando com os nossos parceiros, com as indústrias, né, que a gente compra matéria-prima. E assim, é tão forte que se não fosse por isso, se não fosse por esse desejo tão forte de querer realmente levar esse bem, esse propósito na vida das pessoas, a gente já teria largado. A gente teria fechado as portas. Com certeza. Porque é uma prostituição, é uma bandidagem, é um tanto de coisa ruim que esse mercado traz, que a gente fica espantado, né? Tem coisa que acontece com a gente lá que eu falo, não é possível que o ser humano é capaz disso. É algo que a gente fala assim, e na hora que você olha o mercado, você fala, não é possível que eles estão fazendo isso. Né? A gente olha um pouco e fala, o que a gente está fazendo? O que é isso, Tainá? E aí a gente olha os números também, Meu né? Deus Aí o do Gustavo céu. fala assim, não, vai dar um treinamento. Aí você se resgata as energias, né? Porque quando você vai ali dar um treinamento, que você se conecta com as pessoas e você vê que a mensagem por trás do produto, a mensagem realmente está sendo levada, está fazendo a diferença, e daquele ali está indo para mais e mais pessoas, aí a gente vê que realmente vale a pena. Nossa, né? teve uma nutricionista ontem no Instagram que participou do momento que a gente teve lá em Goiânia com a Fernanda lá da FF. Ela deu um testemunho tão lindo, mas tão cativante pra mim, que eu falei, Deus, é isso que eu quero. Bênção, gente, de conseguir tocar. E ela falou assim, Gustavo, era exatamente isso que eu precisava ouvir.
E que benção, eu nunca conheci, nunca tinha ouvido falar da Top, mas vocês podem ter certeza, né, que hoje eu sou realmente uma prescritora porque eu acredito nisso, eu sonho isso, eu quero levar isso para todo lugar. Sabe, é por isso que a gente tá aqui, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir ficar firme, né? Porque o caixa tem que aguentar. Só para ficar claro, né, é importante explicar, assim, que a gente tem várias possibilidades, né, de atuar, e a gente, então são vários produtos, vamos falar assim, né, de vários eventos diferentes. Então tem o NutriDay da Top, que às vezes se conecta com a equipe Chiara pra gente ajudar no NutriDay, que é um dia, né, específico para nutricionistas, mas também profissionais da área da saúde, com esse mesmo intuito, né, com esse mesmo propósito. Tem a imersão, elas são 3 dias, né, é um evento que a gente leva as pessoas para um local, fica 3 dias imerso lá, sem contato com ninguém, depois a gente traz de volta. Normalmente acontece saindo de Uberlândia, né? É numa zona rural, num hotel fazenda. A gente não fica divulgando muito o local, porque assim, o mais importante não é onde você vai ficar, o jeito você vai hospedar, porque é a proposta da vivência da imersão. O que você vai viver lá? Então, até onde você vai dormir tem a ver com a nossa proposta, né? E aí, então, a saída é de Uberlândia, mas a gente recebe pessoas que vêm de outros lugares e a gente pode expandir isso depois também para fazer Vamos imersão. fazer uma no Rio de Janeiro, né? E a gente tem também o Das Trevas à Luz, que a gente não teve a oportunidade de falar aqui hoje, mas só pra falar rapidinho, o Das Trevas à Luz é uma madrugada. Porque sabe aquela pessoa que fala assim, mas eu não tenho tempo, né? O que você faz de madrugada? Então, vai ser, né? Mas não é só pra isso, também pra pessoas, às vezes, que são mais jovens também, né? Que às vezes passaria a noite na rua e que poderia participar do Das Trevas à Luz. E também pra pessoas que querem realmente passar pelo processo de viver a treva e encontrar a luz, porque é isso que a noite faz, né? A noite traz pra gente a sombra, o medo, a treva. A gente sabe, né? E aí vem o amanhecer. Nas madrugadas. Então, a gente acabou de fazer o Das Trevas à Luz agora, recente, mas a gente sempre tem também o evento da equipe Chiara, que esse último também foi com a parceria da Top, então a gente tá sempre assim, unindo. Sabe? Os dois lados. Então tem várias coisas. E outra coisa bem legal que tem, gente, é o curso de linguagem corporal, de leitura corporal. Gente, eu não sabia disso. Da equipe Chiara. Não sabia. E aí a gente pode fazer para nutricionistas depois. A gente pode fazer uma parceria com a Top e montar esse negócio para nutricionistas. E é online ou presencial isso? Então, tem os dois formatos. A gente tem um online e tem o presencial. Podia fazer né? um online ou presencial no Rio de Janeiro. Sim. E nutricionistas que quiserem, né? Mandem direct aqui. Né? Da Top aqui, peçam. É @equipe Chiara, não é? @equipe Chiara, Chiara com K. Isso. E @topoifit, @papo com Nutri, né? Qualquer direct que vocês mandarem lá, vai chegar aqui na gente pra gente poder... Ou comenta aqui no vídeo mesmo que a gente entra. Mas olha só, você não vai encerrar não, porque a gente tem esse... Não, tem um monte de coisa. Eu tenho mais 3 tópicos. Tem mais muito. Não, quanto tempo tá aí, time? 1h30. Tá de boa, dá pra fazer mais 2. Ó, nós vamos fechar agora com 5 perguntas que vocês respondem de maneira... 6 perguntas que vocês respondem de maneira objetiva. Com a primeira coisa que vier na cabeça. Esse negócio é como... Começa por ela que eu tá? de rapidez. Eu tenho que raciocinar, vai, tá bom. Eu começo ou você começa? A gente responde a mesma pergunta. Todo mundo aqui, tá? Tá bom. Ai, gente, agora falar essas coisas na frente dela, ela vai saber tudo. Ela vai saber. Dele, como é que foi que você escolheu o Leandro? Porque você já sabia de tudo, né? Você já falou, esse aqui tem trava assim, tem essa assim. Quando eu escolhi o Leandro, eu não sabia ainda. Depois que eu descobri, eu achei bom demais. Se eu soubesse, eu já tinha casado há muito tempo. Não sabe de nada, né? Bom, vamos lá. Muito bem. Primeira pergunta. Qual parte do seu corpo que mais te representa? Eita! Você, Gustavo? Meu olho. Ele diz muito. Eu acho que é a minha bacia, assim, minha pelve mesmo. Os meus são os meus olhos também. O meu também são os meus olhos. Né? Não, Gustavo. Vai, você. Qual a pose ou gesto que melhor define você depois de um dia cansativo? Eu colocar as pernas pra cima da cadeira e tomar uma Heineken gelada. Abrir uma garrafa de vinho. Eu gosto de deitar. Pôr os pés pra cima e ficar deitadinho. Eu também. Deitar. Amo deitar. Depois de um dia cansativo, pra mim não tem nada melhor. Se vocês pudessem conversar com alguma parte do seu corpo,
qual seria ela e o que você diria? Eu conversaria com a minha garganta, com as minhas cordas vocais. Eu falaria para elas falarem aquilo que ela tem vontade de falar, para ela conseguir saber se expressar e não ter medo. Eu conversaria com os meus músculos, assim, de maneira geral, sabe? Falaria assim, olha, seja mais flexível, mais leve, pule, dance, sabe? Menos rígido, menos preocupação, o que o povo tá pensando, julgamento. Seja, sabe, flexível. Acho que falta flexibilidade pra mim. Eu ia falar com a minha mente, calma, desacelera, pelo amor de Deus, tá tudo certo, vai dar certo. Eu ia falar, eu acho, com o meu percentual de gordura. Eu ia falar, não precisa estocar. Você tem tudo que você precisa. Você não tem escassez. Vai embora. Foi ótimo, né? Pode falar, começa a É isso, vai embora. Afinal é energia, manda energia aqui Vai pra embora. subir. A parte de escassez ficou lá na sua ancestralidade. Isso aí. Você é próspera e abundante. Amém. Se você pudesse erradicar uma dor mundial, qual seria? Nossa, erradicar uma dor? Ai, meu Deus, que tem difícil. Não tem nada, colocar assim. Eu pensei numa aqui, eu erradicaria a dor da alma. Aquelas pessoas que não se sentem merecedoras. Eu acho que é a dor que mais dói. Ah, eu acho que a dor de cabeça, sabe? Eu acho que as pessoas são muito assim, tá tudo muito aqui na cabeça, sabe? Assim, todo mundo querendo controlar, muitas informações, muita coisa tá vindo para as pessoas e elas querem dar conta de tudo, sabe? E a gente não dá conta de tudo. Então, eu acho que se acabasse com essa dor de cabeça, nesse sentido, sabe? De ficar com a cabeça mais leve, mais tranquila, de viver o presente, de não ficar acelerada, eu acho que já seria um bom começo para a humanidade. Então, para mim seria a dor de antecipar o futuro ou viver no passado. A gente fica lá ou cá, a gente não fica aqui. Então seria essa dor de ficar sempre prevendo o que vai acontecer, sofrendo com o que pode acontecer ou sofrendo com o que aconteceu. Eu erradicaria a dor do abandono, porque eu acho que as pessoas têm que esquecer o que passou, ressignificar isso e viver com aquilo que ele tem. A vida, vocês me falaram isso muitas vezes, né? A vida é nosso bem mais precioso. Dependendo de quem te deu, se teve abandono, se não teve abandono, se teve ausência, se você não ressignificou isso, mas que você consiga realmente viver no presente e ter qualidade de vida, né? Se amar sobre todas as coisas, obviamente amar a Deus. Sou eu, né? Imagine que nós temos um botão mágico aqui nessa mesa, que ao ser pressionado, ele te teletransporta para o seu lugar feliz instantaneamente. Onde seria esse lugar? Ai, gente, o meu lugar feliz seria, assim, uma cabana no meio do mato com o meu marido, um vinho ou uma cervejinha gelada, sabe? Meio do mato, assim, aquele climazinho que não tá fazendo frio demais, porque eu não gosto, mas também que não tá calor, sabe? Aquele climazinho bom, assim, com muito verde. É esse lugar, é o lugar de paz. Engraçado que eu costumo falar que a minha casa é um lugar de caos, né? Porque com criança pequena é bagunça pra todo lado, é gritaria, é confusão, tem cachorro. Mas a hora que você falou do botãozinho que eu me teletransportei, automaticamente eu fui pra minha casa, exatamente aonde ela é, no sofazinho lá, sujo que eu tenho, com os meus filhos me abraçando e perturbando a minha cabeça, o meu marido. Lá é o meu lugar feliz. Eu apertaria um botão e eu e a minha família, os meus filhos, a Bruna, entraríamos num avião e rodaria o mundo inteiro. Eu vivia no avião, uma executiva, né? Ali rodando o mundo inteiro, parando em vários países, conhecendo o mundo. Eu apertaria, eu acho que eu ando meio saudosista, sabe? Mas eu apertaria aqui o botão e eu ia querer voltar para uma cena da minha família, mas a minha família de infância, não a minha família de hoje. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque eu sinto muita falta disso, daquele seio familiar. Hoje a minha irmã mora em Portugal, o meu irmão mora assim mais longe, eu sinto falta, então eu iria para lá. Um pouquinho. Vocês viram que independente do lugar, todos nós estávamos com a família, né? Em qualquer tempo, em qualquer lugar, acho que o lugar feliz de todos nós é estar em família, né? E aí, ó, tem uma ali, ó.
A sexta pergunta é especial pro Gustavo, Oxe, porque ele iniciou essa temporada e fechou essa temporada falando de uma pessoa muito especial. Eu acho que nada melhor do que ele dedicar um tempinho do podcast para falar um pouco da Bruna. Ih, eu vou aguentar. Para de bobeira. Essa Veio do além. Ai, Deus do céu. Minha morena. Eu te amo demais. Sou grato a Deus por você. Sabe que tudo é para nossa família, né? Para o nosso bem. E eu sou muito feliz em ter você na minha vida e por acreditar, né, em mim, ter me aturado, porque eu insisti para namorar com essa menina, você não tem noção. Nossa, eu conheci ela desde pequeno, desde muito novo, fiquei quase 3 anos para conseguir beijar uma vez na boca dela, né? E ela cedeu a pressão. Afinal, eu tenho muita dificuldade de ligar com a rejeição. Acho que eu fui muito rejeitado. Então, assim, ela me aceitou como marido, como pai dos filhos dela, né? Então, assim, Morena, eu te amo demais. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Nossa! Palma! Então, meninas, muito obrigada. É com essa alegria, com esse brilho nos olhos, com essa emoção que a gente encerra essa temporada tão especial em companhia da Topway, falando sobre saúde mental, que é tão importante. E olha como tudo é perfeito, que tinha que terminar com vocês. Né? A gente depois vai entendendo a sincronicidade dos fatos e que bom que terminamos com vocês. Muito obrigada. Eu quero que vocês deixem as redes sociais. Para quem não conhece o trabalho da equipe Chiara, precisa conhecer. A gente vai pôr aqui no vídeo. Então, deixa as suas também. O meu é Tainá com Y, carvalho.coach e o @equipe Chiara. E o meu é @Daniele Carvalho. É DENYELE. Daniele Carvalho. O meu é Gustavo R. Rosa e Topway Fit. Meu @jaque.vidal e o @papo com Nutri, que vocês já conhecem. Muito obrigado pela companhia e quero te pedir de coração, se alguma mensagem que você ouviu durante esses 4 episódios tocou seu coração, comenta aqui pra gente, porque é tão gostoso ver. Dá energia, dá ânimo, dá vontade de seguir. E só para finalizar, obrigado, Jaque, mais uma vez, né, por nos ceder essa audiência, por nos ceder a sua estrutura, o Papo com o Nutri, né, para levar essa mensagem da Topway. Obrigado de coração por acreditar. Estamos no nosso juntos. sonho.